bem-vindos ao Graus de Liberdade. Meu nome é Cássio Siqueira e o tema desse vídeo é a propriedade do seu próprio corpo, ou meu corpo, minhas regras. Nesse vídeo então nós vamos discutir um pouco esse conceito da propriedade do seu próprio corpo e de como isso pode ser usado, como isso deve ser usado na área da saúde. Você que já conhece o nosso canal ou que está conhecendo agora talvez esteja estranhando o fato de um canal que se diz libertário está defendendo um tópico que atualmente está associado ao movimento feminista, que por sua vez é um movimento coletivista, hoje em dia associado à esquerda e por isso em extremo oposto ao libertarianismo. Entretanto, a propriedade privada do seu próprio corpo é uma pauta libertária. Os libertários defendem que cada um é dono de si, cada um é responsável pelo seu próprio corpo, pela sua própria vida e é responsável pelas suas atitudes. Cada um é responsável por si próprio. E isso nada mais é do que meu corpo, minhas regras. Sob esse ponto de vista, cada um é dono de si próprio. Cada um é responsável pelos próprios atos e pelas consequências deles. E nós defendemos a liberdade de cada um decidir sobre o seu próprio corpo, desde que isso não fira o princípio da não agressão, desde que você não faça nada contra uma outra pessoa. Então, sob esse ponto de vista, a pessoa é responsável por si própria, é responsável por tomar decisões sobre si própria e arcar com as consequências sobre isso. Dessa forma, a pessoa pode inclusive cometer erros e fazer algo que possa ser prejudicial a si própria, como por exemplo, usar drogas, ser sedentário, se alimentar mal. Cada um faz o que quiser, mas arque com as consequências dos seus atos. Então esse é um tópico em que nós concordamos absolutamente com o movimento feminista. Quando as feministas dizem meu corpo, minhas regras, elas estão completamente certas. O corpo é delas, elas decidem com quem vão se relacionar, elas decidem até onde ir no relacionamento e no momento que elas falarem não, é não. Isso é ponto pacífico. Cada um é dono de si próprio e não pode agredir o próximo. Então a partir do momento que a pessoa falou não, você não tem o direito de passar por cima dessa decisão dela. Ok, mas deixando o movimento feminista de lado, o tema desse vídeo é como isso se reflete na área da saúde, como um profissional da saúde deve se portar frente a essa perspectiva de que cada indivíduo é dono de si próprio. E para discutir um pouco isso, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e quando, muito antes de eu tomar contato com o liberalismo e o libertarianismo, como eu me dei conta disso. Eu era um profissional recém-formado, cerca de 2, 3 anos de formado, trabalhava no hospital universitário da USP e fui atender um paciente internado numa enfermaria. Esse paciente estava acamado, precisava de fisioterapia, tanto respiratória quanto motora. Ele precisava sair do leito, precisava caminhar, precisava fazer exercícios de fortalecimento, exercícios respiratórios, para que ele pudesse ter uma melhor qualidade de vida, uma recuperação mais rápida e inclusive ter alta hospitalar mais rápida. Quando eu cheguei para atender esse paciente, ele se recusou a fazer a terapia. Eu tentando convencê-lo, expliquei das razões pelas quais ele devia fazer fisioterapia, expliquei os benefícios que os exercícios trariam para ele, tanto do ponto de vista respiratório quanto motor, expliquei em relação à qualidade de vida, expliquei em relação à alta hospitalar, à segurança do paciente. Eu fiz o que estava no meu papel como profissional de saúde fazer. E o paciente, orientado, consciente, ainda assim disse, eu estou indisposto, eu não quero fazer. E o que eu fiz nessa hora? Insisti. E eu continuei falando para ele, mas é importante, o senhor precisa fazer a fisioterapia. Não fazer a fisioterapia vai te trazer prejuízos, é importante que o senhor faça. E eu insisti. Até que esse senhor disse para mim, cara, como você é chato, você está parecendo aqueles crentes, aqueles testemunhas de Jeová que batem na sua porta no domingo e ficam tentando te converter para a igreja deles. Me deixa em paz. E nesse momento a ficha caiu. Eu pedi desculpas, falei, o senhor está coberto de razão, eu estou à disposição e caso o senhor esteja mais bem disposto e resolva que a fisioterapia vai fazer bem ao senhor, eu estou à disposição. E desde esse dia eu compreendi que, por melhor intencionado que eu estivesse, a decisão não cabia a mim e não cabia a mim insistir além do não do paciente. Assim como prega o movimento feminista que não é não e a partir daí tudo é assédio, com o paciente é a mesma coisa. Você tem o direito de argumentar, você tem o direito de explicar, de educar o paciente, mas não tem direito algum de tomar uma decisão por ele. E isso tem um valor especial na fisioterapia do esporte, que é a área de atuação minha e do Fábio hoje em dia. É muito comum que um atleta
lesionado, procure um profissional da saúde. E a primeira conduta do profissional da saúde seja: pare com a atividade, pare de correr, pare de nadar, não vai mais jogar bola. Em alguns casos, essas determinações são para sempre. O profissional de saúde chega a proibir o atleta de praticar atividade física para sempre. Por melhor intencionado que o profissional seja, número 1, essa determinação autoritária de cima para baixo tem pouca chance de funcionar. Ainda mais no esporte. Você proibir o paciente de fazer algo que é uma paixão para ele, algo que vai além do exercício que ele faz por obrigação, que chega a ser inclusive um vício. Em primeiro lugar, a chance desse paciente te obedecer é pequena. Em segundo lugar, caso o paciente te obedeça, você está fazendo com que ele perca todos os benefícios do exercício porque você achou que ele tinha um risco em determinada área. Por exemplo, para preservar um joelho machucado, você tirou do paciente todos os benefícios que o corpo traz para ele. E esses benefícios são da parte física, condicionamento físico, mas também são benefícios sociais, os amigos que essa pessoa tem no meio do esporte, as viagens que ele faz para a competição, todo o planejamento que ele fez de vida para fazer uma determinada competição. Você tira desse atleta os benefícios cardíacos, pulmonares, vasculares, tudo isso para preservar um joelho? Jura que vale a pena? Não vale a pena. Mas veja bem, eu não estou defendendo que o atleta deva continuar fazendo a mesma atividade da forma como fazia e que provocou a lesão. O que nós devemos fazer como profissionais de saúde é, em conjunto com o treinador desse atleta, em conjunto com o médico desse atleta, nós fisioterapeutas e o próprio atleta nunca deve ser excluído dessa equação. Em conjunto, tentar estudar a situação e ver qual seria a melhor saída. E cabe ao atleta tomar a decisão do que fazer. Nós, como profissionais da saúde, devemos educar, devemos orientar, devemos dar a nossa opinião, mas a decisão de continuar praticando esporte ou de achar uma adaptação para o seu esporte, essa decisão é do paciente. Vou dar um exemplo. Um paciente que tem uma fratura por estresse na tíbia ao praticar corrida. Esse paciente não pode continuar correndo, porque essa fratura por estresse vai virar uma fratura macro. Mas como deve ser conduzido um caso desse? Falar para o paciente: você está proibido de correr? Olha como isso é autoritário, como isso fere o princípio da individualidade, o princípio do meu corpo, minhas regras. O que um profissional de saúde deve fazer nessa hora? Explicar a situação, que caso ele continue correndo, essa lesão vai piorar, essa lesão vai se agravar e as consequências podem ser piores. E tentar, junto a ele, junto ao treinador, junto ao médico, junto a outros atores que estejam envolvidos no processo, tentar achar uma solução. Por exemplo, eu posso achar que a melhor solução para esse atleta é fazer exercícios na água. Por exemplo, um deep running, uma corrida dentro d'água. Mas se eu não me comunicar com esses atores envolvidos no processo, eu posso cometer um erro de conduta. Eu não sei se esse atleta tem piscina, se ele sabe nadar, se ele tem medo d'água, a logística dele para fazer esse deep running, se ele vai ter que pagar por isso, ele talvez não tenha recursos. Então, eventualmente, a melhor solução para esse paciente não vai ser o deep running, vai ser uma musculação, vai ser um exercício, uma bicicleta estacionária. E o treinador vai dizer pra gente que nível de treinamento ele está em relação à competição-alvo e eventualmente esse atleta já está tão bem treinado que ele pode realmente ficar umas semanas parado. Ou seja, isso foi só um exemplo para dizer como nós nunca devemos determinar para o paciente alguma conduta que nós julguemos necessária. Mesmo na melhor das intenções, isso é autoritarismo, isso é violência. Assim como em outras situações, na área da saúde, meu corpo, minhas regras é lei. Por esse vídeo é isso, espero que tenha sido uma discussão e que gere reflexões acerca da sua própria saúde, de como você conduz a sua própria vida e de como você conduz as condutas com seus pacientes. O próximo vídeo nós vamos falar de meu corpo, regras dele. Quais são as regras próprias do organismo que nós devemos respeitar na busca de saúde. Então, se você gostou, curta a nossa página no Facebook, siga nosso canal no YouTube e até a próxima.